Antes do equilíbrio, a gente passa por um intenso e profundo período de desequilíbrio. Eu vou tentar fazer esse vídeo sem muitos cortes, porque eu detesto fazer corte em vídeo, mas eu venho pensando sobre isso e essa foi uma sugestão de vídeo e eu resolvi gravar. Sugestão de tema. E vamos parar para pensar. O que é o equilíbrio? É como uma balança. É a primeira coisa que me vem à mente, é uma balança. E para um lado tá equilibrado, o outro lado precisa compensar. Precisa estar em harmonia, na mesma medida. Nem de mais e nem de menos, porque senão vai ficar em alturas diferentes, em níveis diferentes. Mas o quão difícil é achar esse equilíbrio. O quão desafiador é isso. Parece tão simples, né? E quando a gente vê o objeto, a balança em si, é simples. Mas e quando a balança é a nossa vida? E os objetos são áreas da nossa vida, né? Os pezinhos são áreas da nossa vida. Fica bem mais complexo, né? E falando da minha experiência, claramente eu tô passando por um período de desequilíbrio, onde tudo tá se remodelando, reajeitando, tudo em mim e na minha vida tá mudando e eu tô mudando junto. E são fases, são ciclos que a gente passa e essas áreas da vida que vão mudando, elas vão desequilibrando outras. Então, muitas vezes, se você tá num trabalho novo, sei lá, o seu sono, ele vai ficar desequilibrado, porque você vai ter mais coisas na cabeça, mais informações. A sua alimentação provavelmente não vai estar mil maravilhas, porque você vai estar se dedicando mais ao trabalho. Mas é importante que o desequilíbrio seja só um período e não a sua vida inteira. Porque eu acredito que o equilíbrio, ele tem um quê de divino, de sublime, sabe? A gente precisa buscar o equilíbrio das coisas, por mais que seja bem difícil e desafiador. Eu fico pensando no meu próprio exemplo, né? No que eu tô vivendo hoje. Áreas como, principalmente profissional, a gente ignora os barulhos, vai ter, e é isso. Normal, né? Vida real. Eu adoro cachorro latindo, adoro gato miando, adoro tudo. E me perdi. Mas, principalmente a vida profissional que tá mudada, traz desequilíbrio para outras áreas. Finalizações de ciclo, como mudanças, você se muda de cidade, de país, fim de relacionamento, tudo isso traz um certo desequilíbrio para depois trazer o equilíbrio. E quando é que vem, né, esse equilíbrio? Não tem tempo certo. É simplesmente a nossa responsabilidade de buscar isso. E essa busca é bem desafiadora. Essa busca é difícil porque muitas vezes a gente se sente perdido. A gente não sabe por onde começar, sabe? Quando a gente olha para a nossa vida e tem
tanta coisa para fazer, tem tanta coisa pendente que parece que tá virando uma bola de neve, você não tá dando conta, você tá tentando fazer tudo, mas não tá do jeito que você queria. Aquilo que você planeja na sua cabeça é perfeito, você passa pro papel ou pra sua agenda, tá maravilhoso, mas você não consegue realizar. E isso te faz sentir perdido, te faz ficar frustrado, frustrada. Mas é esse o processo. São os pequenos ajustes diários em coisas mínimas, em um horário ou em algo que eu fazia de manhã, mas eu vou ter que colocar para tarde, porque não encaixa com aquelas outras coisas que eu tenho para fazer no turno da manhã. É isso, achar o equilíbrio na vida é isso. E aí vem a pergunta, existe o equilíbrio absoluto? Ou seja, uma vida 100% equilibrada? Nenhum pratinho mais embaixo e outro mais em cima? Olha, sinceramente, eu acho que não. Eu não vejo isso. Inclusive, eu tava lendo Provérbios hoje e tem um versículo muito bom e agora a minha Bíblia tá apoiando o celular e como é que eu vou ler? Nossa, deixa eu ver se eu lembro. Mas era um versículo, acho que do capítulo 18. Eu não lembro o versículo. E falava sobre o ônus e o bônus. Então, algo bom vai trazer algo ruim consigo. E não ruim em essência, mas algo incômodo, algo que você não gostaria realmente que acontecesse ou que você gostaria de não lidar, não ter que lidar com aquilo. Mas todo ônus traz seu bônus e todo bônus traz seu ônus. Se eu não me engano, o versículo falava que a força do boi é o que faz a plantação. Ai, eu não sei. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição qual é, mas muito bom. E eu anotei exatamente isso quando eu li esse versículo, ônus e bônus. E eu acho que a gente pode trazer esse aprendizado para a questão do equilíbrio. Não tem 100%, não tem equilíbrio absoluto. Eu acredito que é a busca para que seja, mas a aceitação paralelamente que não vai ser perfeito. Pode ser o melhor que estamos conseguindo fazer, mas não vai ser 100% perfeito como planejamos, porque a gente planeja, mas Deus executa. E sempre quando planejamos algo, a gente precisa estar aberto a saber lidar com os imprevistos e a sermos maleáveis com os acontecimentos que vão se sucedendo. Porque, sinceramente, me responde se você já planejou algo, sei lá, o seu novo trabalho, como seria, ou a viagem que você vai fazer ou fez. Planejou seu aniversário, planejou uma comemoração surpresa para alguém. Qualquer coisa que você planejou, o seu final de semana, me fala se foi exatamente igual. Nunca é. Sempre tem um detalhe e a gente não pode ter esse espírito controlador porque não somos Deus e a vida, ela tá em movimento. Tem coisas que acontecem que não dependem da gente. E muitas vezes a gente tá vivendo uma vida muito equilibrada num sentido real e não fictício de a vida 100% perfeita, que realmente não existe, né? Esse equilíbrio absoluto de que, nossa, tá tudo incrível. Tudo eu faço 100% bem. Sempre vai ter algo que a gente pode ajustar, que a gente pode melhorar, que a gente pode olhar mais. Todos os dias tem novos aprendizados, tem novas áreas da vida ou as mesmas áreas da vida que a gente ainda não lapidou e precisa de lapidação.
enfim. Então, saber que não podemos ter esse espírito controlador sobre os acontecimentos, porque tem vários que não dependem de nós, e não dependendo de nós, a gente não pode, e não adianta, na verdade, se irar, ou querer desistir, ou ficar com raiva, ou sei lá. Acho que a inteligência emocional faz parte do processo e é difícil. Então, que legal refletir sobre equilíbrio e trazer esse ponto do desequilíbrio. A gente vê muito como algo negativo e algo positivo, né? Equilíbrio, algo positivo, e desequilíbrio, algo negativo. E ninguém quer estar com a vida desequilibrada, mas eu acredito que todo final de ciclo há desequilíbrio, para que depois, ao longo do novo ciclo, tudo se equilibre novamente com realidade, com verdade, e não esse equilíbrio absoluto, como se fosse uma ideia de perfeição, sem erros e tudo dentro do script. E agora que eu falei tudo isso, eu tô com uma visão bem positiva do desequilíbrio. E fica alguns aprendizados, né? A gente não precisar se desesperar em meio ao desequilíbrio de, às vezes, não saber como conduzir certa área da vida. A gente tem Deus, que é o nosso pastor, e Ele nos conduz, né? Ele conduz as suas ovelhas, que somos nós. Então, que a gente possa se deixar conduzir, deixar-se conduzir por Ele e pedir a Ele a graça da perseverança, da sabedoria, do entendimento. E também que a gente não precise ter que entender toda a nossa vida e todos os acontecimentos, principalmente quando envolvem outras pessoas, para a gente poder seguir com a nossa vida. Porque isso é muito cruel para a mente, muito mesmo. Então, que possamos buscar o equilíbrio, mas com realidade, com paciência, com disposição e com Deus nos guiando. Se esse vídeo fez sentido para você, me conta aqui nos comentários. Me conta se você se identifica mais vivendo hoje o equilíbrio ou o desequilíbrio. Me conta se você já teve uma visão negativa do desequilíbrio. Eu também já tive, tá? Eu tô realmente só soltando palavras aqui. Eu, na verdade, pedi que Deus conduzisse esse vídeo porque eu queria ter assistido várias coisas e lido várias coisas sobre equilíbrio, mas eu não tive tempo de fazer isso e eu precisava gravar esse vídeo, então eu só pedi direcionamento e eu acho que foi um bom vídeo no final das contas. Então, me conta o que você achou, curte o vídeo e compartilha com alguém que precisa saber sobre isso. Um beijo!